Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Barreto, sou psicólogo, especialista em hipnose clínica. E eu estava vendo as reportagens ultimamente, nessa semana, e eu vou traçar um paralelo entre o que está acontecendo com o bandido que está sendo procurado, o Lázaro Barbosa, com um traço provável que ele possui de transtorno de personalidade antissocial, vulgo psicopatia. Vamos falar sobre isso. E por que que os especialistas estão achando que ele tem a psicopatia, né? Bom, em 2013 ele passou por um laudo médico que constatou problemas mentais sérios. Retratava o Lázaro como impulsivo, ansioso, desequilibrado mentalmente e com preocupações sexuais. Então, ele matou, estuprou, obrigou mulheres que o servissem, mantinha os homens presos dentro dos seus quartos, nas casas em que ele invadia, trocou tiros com a polícia, possui muito traquejo em se esconder na mata. Bom, então foi apontado que Lázaro está cometendo a onda de crimes por problemas mentais pré-existentes que não foram tratados. E, então, como já foi revelado em um laudo anterior, sendo descrito como pessoa impulsiva, ansiosa, como já falei, isso poderia ter desencadeado um surto que aí, então, ele, a partir disso, começou a sua onda de crimes. Portanto, sem querer fechar diagnóstico, mas pegando apenas esse gancho para falar sobre a psicopatia, eu quero discorrer profundamente sobre esse tema. Bom, a psicopatia é um distúrbio mental caracterizado por um desvio de caráter, ausência de sentimentos genuínos, frieza, insensibilidade aos sentimentos dos outros, manipulação, egocentrismo, falta de remorso e culpa, também não tem culpa para com os atos cruéis e é inflexível, mesmo que sofra castigos ou sofra punições. Esse traço de personalidade parece estar relacionado a algumas disfunções cerebrais. Os transtornos mais graves, como sádicos e serial killers, parece estar associado à mistura de três fatores. Primeiro, as disfunções cerebrais, especialmente no lobo frontal e sistema límbico. Vamos discorrer sobre isso mais tarde, com mais profundidade. Segundo, predisposição genética. E terceiro, traumas sociopsicológicos na infância, tipo abuso emocional, abuso sexual, abuso físico, conflitos, separação de pais, etc. Então não há como afirmar que a pessoa nasce desse jeito, pois precisamos considerar a junção desses três fatores. Para os psicopatas, o certo e o errado, o permitido e o proibido não fazem sentido. Por isso eles dissimulam, enganam, roubam, assaltam, matam sem remorso. Eles só se interessam por si mesmos, são incapazes de adiar satisfações, não toleram esforço rotineiro, não sabem lutar por um objetivo distante, a longo prazo. Não aprendem com os erros, pois para eles não cometem erro algum. E, em geral, eles têm um bom nível de inteligência e baixa capacidade afetiva. Têm uma tendência a culpar os outros ou fornecer racionalizações plausíveis para explicar um comportamento que o leva a entrar em conflito com a sociedade. O comportamento ele não é facilmente modificado pelas experiências adversas, e nem mesmo por punições. E também não é facilmente modificado, ele não procura psicoterapia, que geralmente quem procura são as suas vítimas, as pessoas que estão ao seu redor, são os familiares, os cônjuges, filhos. Para ele está tudo ótimo, não tem problema nenhum com ele. Existem aspectos ditos positivos, eu posso colocar entre aspas, mas são os aspectos nos quais ele tem vantagem sobre as outras pessoas. Então ele é dedicado, não mede dificuldades, é eficiente e organizado, é objetivo, não perde tempo na busca das suas metas, negociador, concilia situações de conflito, é um líder nato. Já os aspectos negativos, ele é dissimulado, calculista, impessoal, manipulador, não tem empatia com os outros, mas tem empatia consigo mesmo. Desrespeito por normas, estabelece relacionamento com facilidade, mas tem uma dificuldade em manter esses relacionamentos. Tem baixa tolerância à frustração e facilmente explode e é agressivo. Incapacidade de assumir culpa do que fez errado ou incapacidade de aprender mesmo com punições.
tendência a culpar os outros ou defender-se com raciocínios lógicos, porém raciocínios improváveis. A personalidade dissocial ou antissocial é considerada por alguns autores como sinônimo de sociopatia, mas alguns outros autores preferem separar para uma melhor compreensão das pessoas do que é o dissocial e do que é o sociopata, né? Aquele que é dissocial, né? Ele geralmente tem características mais amenas do que o sociopata. Então, quais são as características do dissocial? Toma decisões a sabor do momento, na impulsividade, de maneira impensada e sem considerar as consequências, nem para ele mesmo, nem para outras pessoas. Isso pode levar a mudanças súbitas de emprego, são pessoas que mudam de casa, de relacionamentos constantemente, podem entrar em lutas corporais ou agredir aos outros repetidamente, inclusive espancando os cônjuges, os filhos. Pode também negligenciar cuidar de um filho ou colocando em perigo, né, sem pensar nos perigos que a sua atitude pode gerar para a criança. Então, pode ser extremamente irresponsável, levando inclusive a faltas do trabalho sem explicação, também irresponsável financeiramente e também deixando de prover sustento para os seus dependentes. Já o sociopata, também chamado de insanidade sem delírio, é marcado pelo um egocentrismo e manipulação, com charme, intimidação ou violência, a graus variados que vão desde o chato, o inconveniente, até os matadores, os estupradores, os sequestradores e os traficantes. Eles são exímios simuladores, né? Eles enganam até mesmo promotores e juízes. Então ele é sensível apenas aos seus próprios sentimentos, aos seus próprios desejos, suas necessidades, seus impulsos, até sexuais também. Então ele tem prazer com essas coisas. Ele não enxerga o outro como um ser humano. Para ele é só mais uma peça do seu jogo. Mas ele consegue simular perfeitamente uma emoção quando lhe convém, né? Consegue simular um choro, uma tristeza. Não sofre, ele sabe que as pessoas são manipuladas pelas emoções, então usa as emoções para manipular. Eles não sofrem com desequilíbrios, mas causam um imenso transtorno às pessoas à sua volta, né? Eles conseguem passar também uma falsa imagem de bom cidadão, cidadão de bem, aquele que é cristão, nos bons costumes, né? Passar uma falsa imagem de que é um bom pai, uma pessoa paciente, mas a sua verdadeira personalidade doentia, ela só é revelada às suas vítimas quando elas estão indefesas. Vamos falar agora sobre um pouco sobre a neurologia do psicopata. Tem um livro, né, chamado Você é um Psicopata? Interrogação, do jornalista, pesquisador e especialista no assunto John Hanson. Nesse livro ele revela que quase 4% dos CEOs das grandes empresas têm características de psicopatia. Este perfil também dá forma a um certo número de pessoas com quem podemos interagir diariamente e a gente nem percebe. Além disso, como o próprio John Hanson explica, nós vivemos em uma sociedade que, em alguns casos, né, é orientado e estruturado a recompensar esse tipo de comportamento. Ou seja, aqueles que manipulam, que enganam e chegam ao poder violando as necessidades e os direitos dos outros, aí as pessoas acabam sendo, nossa, o cara tem sucesso, né? Isso aqui é um exemplo, mas não sabe como é que o cara fez para conseguir aquilo. Então, essa necessidade de dominação e agressão implícita ou explícita não aparece por acaso. Existem algumas bases biológicas por trás disso, que nós precisamos conhecer. Hoje nós temos, por exemplo, um instrumento muito válido para mensurar essa dimensão. O teste da psicopatia, segundo a escala HARE, H-A-R-E. Essa ferramenta nos permite avaliar o grau de psicopatia de uma pessoa, sendo que vai até a pontuação 40, né, que é a mais alta. James Fallon é um neurocientista da Universidade da Califórnia em Irvine. É um dos maiores especialistas em personalidade psicopata.
Na verdade, ele é um conselheiro do Pentágono e uma referência no estudo da mente criminosa. O curioso é que o Dr. Fallon tem em seu cérebro o gene da psicopatia. Ele e sua equipe passaram vários anos realizando diferentes testes de diagnósticos e em muitos detentos, né, e tentando encontrar os marcadores cerebrais que estão por trás desse tipo de distúrbio. E a certa altura, os resultados foram tão perturbadores quanto reveladores. O cérebro do Dr. James Fallon não era muito diferente do cérebro dos presos diagnosticados com distúrbio de personalidade psicopata. Na verdade, esses dados não foram acidentais. Na árvore genealógica do Dr. Fallon, podemos identificar até 7 assassinos. Assim, esse famoso neurocientista, que também é uma referência no campo da psicopatia, ele é a personificação de uma ideia central. A neurobiologia do psicopata nos diz que o gene do mal existe, mas certos gatilhos devem ser acionados para que ele acabe se manifestando. Um estudo realizado em 2012 no King's College, em Londres, provou algo que o próprio Dr. Fallon já havia observado desde 2006. Ou seja, as pessoas diagnosticadas com psicopatia têm uma menor espessura na massa cinzenta do córtex pré-frontal e nos lobos temporais. E o que é que isso significa? Essa anomalia, que sem dúvida o mais característico na neurobiologia do psicopata, revela sua falta de empatia e a dificuldade em assumir algo tão importante quanto o sentimento de culpa. No entanto, dentro da neurobiologia da psicopatia, há uma nuance. As pessoas com esse perfil têm empatia, mas apenas com ela mesma. É algo que os especialistas puderam perceber em um estudo na Universidade de Cambridge, publicado na Frontiers in Human Neuroscience em 2013. Para esse estudo, foram realizadas ressonâncias magnéticas em presos diagnosticados com esse transtorno de personalidade. Quando foram mostradas imagens com diferentes pessoas sentindo dor, os seus cérebros não reagiram. Isso só aconteceu no momento em que o pesquisador pediu que ele se imaginasse na mesma situação. Agora, o mais impressionante é agora. Os pesquisadores perceberam que, quando essas pessoas viam outras pessoas sofrendo e sentindo dor, aumentava a atividade cerebral no corpo estriado. Esta é uma parte muito interessante do cérebro humano, porque está relacionada com o processamento de recompensas, motivação, prazer e tomada de decisões. Então, essa atividade incomum nessa área demonstrou que os psicopatas se divertem com a dor dos outros. Mais do que um gene para a maldade, o que existe são variantes genéticas que definem uma maior tendência à violência, né? Tem o gene CDH13 e o MAOA. Os neurocientistas do Instituto Karolinska, eles revelaram que todos nós podemos herdar esse tipo de variantes de nossos pais. No entanto, nem todo mundo chega a manifestar. Então, tomando como referência o neurocientista James Fallon, ele próprio tinha esse marcador, além de outras alterações cerebrais, mas certos comportamentos de risco e alguns problemas para o controle dos impulsos, o Dr. Fallon nunca mostrou mais traços psicopáticos. Isso por causa da criação e educação, provavelmente, né? Sempre teve uma família afetuosa, um ambiente que sabia como dirigi-lo corretamente. Então, o ambiente, a criação e a educação são a chave. A genética nos afeta, mas não nos determina 100%. Além disso, vale ressaltar o que os antropólogos e psicólogos apontam. A violência e o comportamento psicopático está diminuindo. Há 3 séculos, o comportamento violento e agressivo definia boa parte da nossa sociedade. Pois é, essa que é a grande verdade. Atualmente, esse comportamento, felizmente, está em declínio. O mundo está melhorando, né? Embora se recusa a desaparecer, 1% da nossa população continua apresentando o traço de psicopatia. Então, pessoal, que bom, né? O mundo está melhorando aos pouquinhos. Até a próxima.